A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos queridos pastores, todos os nossos irmãos, todos os membros do projeto Cristo em Todos e todos aqueles que hão de acompanhar esta mensagem. Eu, pastor e jornalista Ivan Ribeiro, presidente do projeto Cristo em Todos, estou passando por aqui para desejar-vos aí um domingo de bênção, de vitória, né? O mês de abril chegou e queremos que esse mês de abril seja um mês de muita bênção para o povo de Deus. Glória ao Senhor. Meus queridos irmãos, eu como sempre preocupado em ensinando a palavra de Deus, e hoje eu quero falar de um tema importantíssimo que Deus me deu, e eu quero juntamente com vocês meditar no ensinamento de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, queridos irmãos, a iniquidade ela tem se multiplicado em nossos dias. E hoje eu vou falar sobre a prostituição, tá? A prostituição. Nós vemos hoje, olha, jovens, nós vemos hoje homens, mulheres, nós vemos pessoas até da alta sociedade, todos envolvidos na prostituição, que é um pecado terrível, é um pecado, entendeu? Que deixa Deus enojado, e é um pecado que nós como pastor, nós temos que pregar contra a prostituição. Qual é a diferença da prostituição para o adultério? Adultério é aquela pessoa que tem um compromisso com seu cônjuge, uma pessoa que é casada e deixa o seu cônjuge para ter relações sexuais com outra pessoa. Aí essa pessoa está cometendo um adultério, porque ele quebrou o laço matrimonial, quebrou o laço que ele fez com o seu companheiro ou com a sua companheira, e foi manter relações sexuais com outra pessoa. Isso se chama adultério. E a prostituição é aquela pessoa que vive, entendendo, nesse pecado de entregar o seu corpo para outra pessoa. São pessoas que vivem debaixo da prostituição, se prostituem para ganhar dinheiro, se prostitui para conseguir dinheiro para comprar drogas, se prostitui para se viver. Então, se chama prostituição a pessoa que entrega o seu corpo e vive dessa prática. As revistas que mais são vendidas em nossos dias são revistas pornográficas. Os sites que são mais vistos em nossos dias são sites pornográficos. Por quê? Porque o ser humano, ele gosta da pornografia. O ser humano, onde tem gente, onde tem a prostituição, ela já vem, tá entendendo? De muitos anos. Onde tem pessoas, sempre existiu a prostituição. Só que a Bíblia condena isso. Jesus condenou, e o apóstolo São Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo de número 6 do livro de 1 Coríntios, e o versículo 18, ele diz assim, ó: fugir da prostituição. Ele manda fugir. Assim como o bandido foge da polícia, assim também o homem de Deus, a mulher de Deus, deve fugir da prostituição. O pecado é tão grave, esse pecado é tão grave, que ele leva para esse campo de uma fuga, fugir da prostituição. Por quê? Porque é um pecado que tem uma força muito grande. Olha só as pessoas que estão entregues à prostituição. Eles querem sair, mas não conseguem sair da prostituição. Por quê? Porque só Jesus que tem poder para quebrar a maldição. Porque isso é uma maldição. Só Jesus que tem poder
para quebrar, tá entendendo? Essa maldição na vida da pessoa e tirar a pessoa dessa maldição chamada prostituição. Tanto o homem como a mulher. Em nossos dias, nós vemos a prostituição, ela está caminhando de braços largos perante a sociedade. Não só a classe média, não só a classe baixa, mas também a classe alta. Está entendendo? Nós vemos, dentro da igreja também, nós vemos pessoas que têm praticado esse tipo de pecado. Pessoas que estão infiltradas dentro da igreja, obreiros, até pastores, que estão infiltrados dentro de convenções e de igreja, e que estão nesse pecado chamado prostituição. Isso é pecado. Deus me deu esta mensagem, para me trazer esta mensagem, para que nós possamos se conscientizar, está entendendo? Que quem pratica esse pecado, a Bíblia diz que não herdará o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, como homens de Deus, devemos combater com veemência o pecado. Hoje, mulheres vendem o corpo para se ganhar dinheiro. Se vende o corpo para ter uma posição de destaque no governo, está entendendo? Vende-se o corpo para ter luxo, para se adquirir luxo, luxúria. Isso desagrada grandemente ao nosso Deus. Pessoas que não têm o autocontrole, entendeu? Dos seus hábitos e não têm um controle dos seus impulsos sexuais. Deus nos deu sexo para nós desfrutar dentro do casamento. Fora do casamento é pecado, e é pecado grave, entendeu? Gravíssimo, porque nós pecamos. Paulo, quando dá o seu ensinamento à igreja de Coríntio, ele fala que quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Deus nos deu o corpo, é para nós vivemos nesse mundo. Deus nos deu um corpo para nós ter contato com esse mundo material. Por isso que nós temos um corpo material. E o sexo é um dom que Deus deu para nós, dentro do casamento, louvado seja o nome do Senhor, para ser desfrutado dentro do casamento e para a geração de filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os homens têm feito do sexo um prazer banal, entendeu? Quando digo homens, eu quero dizer mulheres também. Hoje o que mais tem são as casas de shows, as boates, né? As festas, os swings e outras coisas mais. Se nós formos falar aqui vai gastar muito tempo, vocês sabem. Então nessas festas o que corre? Prostituição. Carnaval já é uma prostituição. Então, nós como homens de Deus, louvado seja o nome do Senhor, quem tem o temor de Deus, tem o Espírito Santo de Deus, combate estas coisas. E hoje as igrejas não têm ensinamento, e nós precisamos ensinar os mais novos, precisamos ensinar aqueles novos convertidos, louvado seja o nome do Senhor, para não caírem neste tipo de pecado, nas paixões carnais, e não vivemos agradando a nossa carne, mas agradando ao Senhor. Porque quem é homem de Deus, vive em oração e não vive nos prazeres luxuosos da carne. Não é o simples fator de eu tirar do meu bolso uma credencial, falando que eu sou obreiro, que eu sou pastor. Isso não vai me dar o direito de herdar o reino. Aleluia. Para mim herdar o reino, eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida consagrada, uma vida santificada, aleluia, diante de Deus, em obediência à sua santa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você vem praticando esse tipo de pecado,
Peça a Deus para Deus te libertar. Peça a Deus para Deus te transformar. Porque esse pecado levará muitos para a perdição eterna. Porque Paulo, quando está escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz bem claro que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então eu, como pastor, eu tenho que pregar a verdade. Estou aqui para falar a verdade e pregar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o que mais tem crescido em nossos dias é a tal da prostituição. Tá? E nós temos que estar vigilantes, em oração constantes, para que nós não caímos também nesta tentação chamada prostituição, que é uma obra da carne, que é um pecado gravíssimo contra o nosso corpo e contra Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Aleluia, glórias a Deus. Essa é a minha mensagem, aleluia, para todos aqueles que nos acompanham pela Rede News da Grande Vitória. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu volto a qualquer momento trazendo mais meditações na palavra de Deus. E lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós?